Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso 10º vídeo dessa série maravilhosa, abençoada, da leitura do Evangelho segundo São Mateus. Um capítulo por dia, gradativamente, passo a passo, para fazermos toda a leitura do Evangelho segundo São Mateus. Se você ainda não assistiu aos 9 vídeos primeiros, assista. É muito importante você fazer a sequência. Aqui no texto ou vídeo está o link da playlist, dessa lista completa com todos os vídeos para você assistir em sequência e assim pegar o fio da meada, para você entender o contexto, para você fazer a sequência e receber tudo aquilo que Deus tem para nós. Então, se você ainda não assistiu, assista. Está aqui no texto ou vídeo e também no final deste vídeo vai aparecer para você aqui o ícone com a lista, com esta playlist, para você clicar e assistir todos os vídeos. Mas vamos lá para o nosso 10º capítulo, capítulo 10 do Evangelho segundo São Mateus, a partir do versículo 1. Pegue aí na sua casa, vamos ler juntos. Diz assim: Jesus reuniu seus 12 discípulos, conferiu-lhes o poder de expulsar os espíritos imundos e de curar todo mal e toda enfermidade. Eis os nomes dos 12 apóstolos. O primeiro, Simão, chamado Pedro. Depois André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Filipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o publicano. Tiago, filho de Alfeu e Tadeu. Simão, o cananeu, e Judas Iscariotes, que foi o traidor. Estes são os 12 que Jesus enviou em missão, após lhes ter dado as seguintes instruções: não ireis ao meio dos gentios, nem entrareis em Samaria. Ide antes às ovelhas que se perderam da casa de Israel. Por onde andardes, anunciai que o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. Recebestes de graça dai. Não leveis nem ouro, nem prata, nem dinheiro em vossos cintos, nem mochila para a viagem, nem 2 túnicas, nem calçados, nem bastão, pois o operário merece o seu sustento. Nas cidades ou aldeias onde entrares, informai-vos se há alguém ali digno de vos receber. Ficai ali até vossa partida. Entrando numa casa, saudai-a, a paz esteja nesta casa. Se aquela casa for digna, descerá sobre ela a vossa paz. Se, porém, não o for, vosso voto de paz retornará a vós. Se não vos receberem ou não ouvirem vossas palavras, quando saídes daquela casa ou daquela cidade, sacudi até mesmo o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo, no dia do juízo haverá mais indulgência com Sodoma e Gomorra que com aquela cidade. Eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, pois, prudentes como as serpentes, mas simples como as pombas. Cuidai-vos dos homens, eles vos levarão aos seus tribunais, e sereis açoitados com varas nas suas sinagogas. Sereis por minha causa levados diante dos governadores dos reis. Sereis assim, servireis assim, de testemunho para eles e para os pagãos. Quando fores presos, não vos preocupeis, nem pela maneira com que haveis de falar, nem pelo que haveis de dizer. Naquele momento vos será inspirado o que haveis de dizer. Porque não sereis vós que falareis, mas é o Espírito de vosso Pai que falará em vós. O irmão entregará seu irmão à morte, o pai seu filho. Os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Sereis odiados de todos por causa de meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Se vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Em verdade vos digo, não acabareis de percorrer as cidades de Israel antes que volte o Filho do Homem. O discípulo não é mais que o seu mestre. O servidor não é mais que o patrão. Basta ao discípulo ser tratado como seu mestre e ao servidor como seu patrão. Se chamaram de Beelzebu ao pai de família, quanto mais o farão às pessoas de sua casa? Não os temais, pois, porque nada há de escondido que não venha à luz, nada de secreto que não se venha a saber. O que vos digo na escuridão, dizei-o às claras.
o que vos é dito ao ouvido, publicai de cima dos telhados. Não temais aqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode precipitar a alma e o corpo na geena. Não se vendem 2 passarinhos por um as? No entanto, nenhum cai por terra sem a vontade de vosso Pai. Até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois, bem mais que os pássaros valei vós. Portanto, quem der testemunho de mim diante dos homens, também eu darei testemunho dele diante de meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Não julgueis que vim trazer a paz à terra. Vim trazer não a paz, mas a espada. Eu vim trazer a divisão entre o filho e o pai, entre a filha e a mãe, entre a nora e a sogra. E os inimigos do homem serão as pessoas de sua própria casa. Quem ama seu pai ou sua mãe mais que a mim não é digno de mim. Quem ama seu filho mais que a mim não é digno de mim. Quem não toma a sua cruz e não me segue não é digno de mim. Aquele que tentar salvar a sua vida irá perdê-la. Aquele que a perder por minha causa irá recobrá-la. Quem vos recebe, a mim recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Aquele que recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá uma recompensa de profeta. Aquele que recebe um justo na qualidade de justo, receberá uma recompensa de justo. Todo aquele que der, ainda que seja somente um copo de água fresca, a um destes pequeninos, porque é meu discípulo, em verdade eu vos digo, não perderá a sua recompensa. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, a frase central dessa nossa reflexão de hoje, e aqui eu repito e friso bastante, estes vídeos não foram gravados antecipadamente. Eles estão sendo gravados à medida que os dias vão correndo e são postados imediatamente. Então, é para hoje que eu estou falando isso para vocês, estou falando em nome de Jesus. Mensagem para nós, atual. Mensagem atual. E eu fico assim tão impressionado, porque essa palavra, deixa eu dar o meu testemunho, ela impacta você, mas provoca um grande impacto em mim, e talvez até primeiro em mim, porque eu estou aqui gravando antes de você assistir. E me chama a atenção que, obviamente, antes de gravar o vídeo, de fazer a leitura, eu sento, rezo, leio antes, reflito, penso, programo. O que é que eu vou falar? Qual é a mensagem? O que o Senhor tem para nós hoje? Ah, já sei, vou falar isso, 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 isso. E aí é tão impressionante que todos os dias tem acontecido isso e hoje, de maneira especial, ainda mais evidente. Eu programo, vou falar isso, isso, isso. Esta é a mensagem central. Eu começo a gravar durante a leitura. Parece que os meus olhos vão se abrindo, o meu entendimento vai se unindo à luz do Espírito Santo, e durante a leitura, novos pontos e pontos até mais importantes surgem. Tenho ficado assim muito feliz com isso, o que eu tenho trazido para nós. Em muitos casos não era nem o que eu tinha programado, como este vídeo de hoje, o que o Senhor tem para nós. A frase central é: não temais, não temais. Jesus repete isso 3 vezes em 5 versículos. Primeiro no versículo 26, depois do versículo 28, depois do versículo 31, a mesma coisa. Não temais, pois, porque nada há de escondido que não venha à luz. Novamente no versículo 28, não temais aqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Temei antes aqueles que podem... Aquele, ou seja, Deus, que pode precipitar a alma e o corpo na geena. Versículo 31, não temais, pois até os cabelos das vossas cabeças estão todos contados, bem mais que os pássaros valei vós. Como o Senhor diz, nenhum pássaro não cai por terra se não for da vontade de Deus. Então Jesus repete, reforça, frisa, e eu faço questão e peço ao Espírito Santo que grave isso no seu coração. Não temais. E por que é que o Senhor Jesus
lá no tempo dos apóstolos, e hoje, para mim, para você, faz questão de reforçar isso. Não temais. Porque Jesus chama os discípulos, os apóstolos, e naqueles nomes que eu li com você, Simão, chamado Pedro, André, Tiago, Felipe, Bartolomeu, ali você inclua o seu nome. Porque hoje você é este discípulo, você é este apóstolo, como fala São Luís Maria Grignon de Montfort, os apóstolos dos últimos tempos. E aí uma coisa que me deixa assim encantadíssimo com o Senhor Jesus, dentre tantas coisas, claro, é que Jesus é muito verdadeiro, ele é a verdade. Jesus é transparente. Jesus não esconde coisa alguma. Eu, Flávio, já fui vendedor, fico aqui imaginando se Jesus fosse vender algo, né? Acho que ele seria um vendedor ruim, né? Porque ele fala, às vezes, coisas que, entre aspas, não deveriam ser faladas porque desagradam as pessoas. Muitas das vezes, né, neste mundo que nós vivemos, de aparências, estamos tão acostumados, né, a falar só o que agrada, a esperar ouvir só o que nos agrada. Quando ouvimos algo que foge daquilo que nós esperamos, a gente já rejeita, diz que não é verdade, muda de assunto, perde a amizade. Mas Jesus é transparente, ele nos chama como discípulos, ele nos envia, mas diz: é difícil. O irmão entregará seu irmão à morte, o pai seu filho, os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Sereis odiados de todos por minha causa, por causa do meu nome. Vos perseguirão, e etc, etc. E não pense aqui que Jesus está falando de forma simbólica, que Jesus está falando do sentido figurado. É literal, meu irmão, é literal, minha irmã. Não julgueis que vim trazer a paz à terra, versículo 34. Vim trazer não a paz, mas a espada. Eu vim trazer a divisão entre filho e o pai, entre a filha e a mãe, entre a nora e a sogra. E os inimigos do homem serão as pessoas de sua própria casa. E por que o Senhor Jesus diz isso? Porque nós, quando fazemos uma escolha, a escolha da verdade, automaticamente nos colocamos contra a mentira. Quando nós fazemos uma escolha da vida, automaticamente nos colocamos contrários, inimigos da morte. Quando nos colocamos a favor da santidade, do amor, imediatamente nos colocamos inimigos do pecado. Temos que parar. Essa é a mensagem também que o Senhor tem para nós nesse dia de domingo, onde está sendo publicado este vídeo. Essa é a mensagem que o Senhor tem para nós. Precisamos tomar cuidado com essa geração fraca, mimizenta, que tem medo de tudo. É ou não é verdade? Você pensa algo, você quer falar, mas não fala com medo de desagradar. Hoje nós estamos na internet. Eu preciso pregar o evangelho, eu preciso dizer a verdade, eu preciso ser fiel ao nosso Senhor Jesus Cristo, mas não posso ser fiel porque se eu falar a verdade, eu não vou ter likes, eu não vou ter seguidores, eu não vou ter inscritos, eu vou ser cancelado na internet, etc, etc. As pessoas estão vivendo renunciando à verdade em prol dessas coisas passageiras. Por isso, olha só o que o Senhor Jesus fala a partir do versículo 9. Não leveis ouro, nem prata, nem dinheiro em vossos cintos, nem mochila para viagem, nem 2 túnicas, nem calçados, nem bastão. Ou seja, não é para eu ter aqui não apenas dinheiro, mas eu ter apego a essas coisas que passam e que funcionam como uma espécie de âncora, que me prendem no chão e que me impedem de fazer de fato a vontade de Deus. Para além das coisas materiais, os relacionamentos, a nossa própria imagem. Ah, não, eu não posso falar isso, porque o que é que vão pensar de mim? Lá no meu trabalho, eu escuto às vezes o colega dizendo que vai trair a esposa, ou outro fulano de tal que está roubando o patrão. Eu sei que é errado, ciclano faltou a Santa Missa para ir no churrasco, mas eu me calo, eu não falo nada. Muitas vezes eu dou até o meu consentimento por medo do que vão pensar de mim,
de ser excluída, etc. e tal. Não faça isso. Não temais aquele que pode matar o corpo, ou que pode de alguma forma prejudicar essa vida, mas não pode matar a sua alma. Temei antes aquele que pode precipitar a alma e o corpo na gehenna. Mais vale a eternidade do que essa vida que passa. E aí, meu irmão, minha irmã, eu volto ainda há pouco. Não temais. Não temais. Porque às vezes, no conforto da nossa casa, ou assistindo este vídeo, quando refletimos sobre isso, nossa, porque seremos perseguidos. O discípulo não é maior que o seu mestre. O servo não é maior que o seu senhor. Isso você já entendeu? Já parou para pensar? Olha o que fizeram com Jesus. Olha o que fizeram com Jesus. E ele está dizendo que nós não somos maiores do que ele. Se chamaram o patrão, o pai de família de Beelzebul, ou seja, de príncipe dos demônios, quanto mais o farão as pessoas de sua casa. Se trataram assim Jesus, e Jesus, claro que é infinitamente maior do que nós, o que não farão conosco? E isso não é brincadeira, isso precisa nos deixar alerta e muito alerta. Jesus não está brincando. Aqui, como eu disse, lendo na nossa casa, assistindo este vídeo, às vezes pode até parecer algo poético, algo bonito, algo fácil. Sim, porque eu amo Jesus e eu estou disposto a dar até a minha vida pelo Senhor. Ai, não me importo de ser perseguido. Ai, não me importo de ser odiado. Ai, não me importo de ter esta divisão dentro de casa. Filho contra pai, nora contra sogra. Porque a sua sogra é da Umbanda. Eu sou cristão, não tem como duas coisas conviverem. O outro é ateu. O outro é abandonado nos seus pecados e não quer sair de lá. Não dá para nós caminharmos juntos. Nós não podemos ser pacifistas. Ou geração pacifista, fraca, que quer fazer esses ajustes, renunciando até à verdade, para todo mundo ficar bem. Ah, eu não quero briga, não. Ai, não. Vamos viver o amor, esse falso amor, não é? Que aceita tudo, que trata com indiferença tudo. E Jesus não é assim. Hoje o Senhor nos chama para essa radicalidade. Inclusive o título que vem aqui na Bíblia Ave Maria, a partir do versículo 34, é justamente esse. Radicalidade do seguimento. Você quer seguir Jesus, você precisa ser radical. Mas não temais. Não temais. Vamos aproveitar esse momento. E aí, como eu disse ainda há pouco, durante a leitura, o Senhor vai me revelando coisas novas, e é esta revelação que o Senhor me dá para esse dia, além, claro, de tudo aquilo que eu já falei com você. Vamos nos preparar. O Senhor está nos dando um tempo de preparação, e isso é para agora, atual. Nós temos visto aí pelo mundo quantas coisas abomináveis têm acontecido. A gente não sabe nem de onde virá o próximo ataque. A gente não sabe nem de onde virá. A Europa está toda sendo islamizada. O islamismo tomando conta de tudo. Na América Latina, o comunismo. No Brasil, o comunismo. Na Venezuela, que agora, graças a Deus, teve lá essa luz no fim do túnel da prisão do Maduro, e muitas pessoas, inclusive, até indo contra isso. Rússia, Ucrânia, China. Hoje eu assisti um vídeo de um ministro da China falando de guerra nuclear, falando não mexam conosco, porque nós temos mísseis, bomba atômica, bomba de hidrogênio, etc e tal. Hoje eu assisti um vídeo do Donald Trump falando que quer anexar a Groenlândia, tomar da Dinamarca, porque se ele não fizer isso, Rússia e China vão tomar. E nós vemos crise na igreja, e nós vemos crise na família. Estava ainda há pouco falando com a minha esposa, nós recebemos ali um material de um desenho, me fugiu o nome agora, de um desenho infantil para criancinhas, totalmente satânico. A pessoa ali, que é o personagem principal do desenho, cantando e feliz, eu amo os pecados,
amo aquilo de errado que vocês fazem, vamos todos para o inferno, etc e tal, e o que eu quero de você não é dinheiro, não é eu, o que eu quero é a sua alma. Olha se isso não é fala de Satanás. Então, é questão financeira, questão econômica. Nós temos este ano de 2026 as eleições, que a gente nem sabe se são justas ou não, se são verdadeiras ou não. A gente nem sabe se aquele resultado que sai lá é de fato a pessoa que nós escolhemos. Nós temos a ignorância prevalecendo e cegando milhões de brasileiros que não conseguem enxergar diante do nariz um palmo, estão caminhando cada vez mais para o buraco, estão aplaudindo, achando que aquilo é uma maravilha. Viva o amor, né? Viva o governo do amor, etc, etc. São muitas coisas graves, como no Evangelho, que nós temos visto por aí. E o Senhor Jesus nos fala: usem isso para se prepararem. Usem isso para se prepararem. Não deixe que essas coisas causem medo em vocês. Não temais. Não temais, de novo. Terceira vez, não temais. Muito mais valeis vós, até o cabelo das vossas cabeças estão contados. Nada acontece com vocês que não seja do conhecimento do meu Pai que está nos céus. Vamos nos preparar. Como é que a gente faz para correr uma maratona? 42 quilômetros e 200 metros. Muito. Como é que a gente faz para correr 42 quilômetros? A gente começa a correr 2, passa para 5, passa para 10, vai treinando, vai treinando, vai treinando. E nós estamos vendo, diante dos nossos olhos, a maratona que se aproxima. Como eu acabei de dizer, a gente não sabe nem de que lado virá. Tivemos ainda há pouco aí este vírus terrível do Covid, que, na minha opinião, foi muito bem arquitetado, planejado, com esses fins maléficos, malignos, diabólicos, de morte. Não foi acaso, não foi acidente. E sabe-se lá o que mais eles estão planejando. Então, o Senhor hoje nos diz: aproveitem. Falei ainda há pouco, nos primeiros vídeos, por isso que é tão importante você assistir desde o início. Falei nos capítulos anteriores. Esta nossa geração está acostumada a ficar com o bem bom, de papo pro ar, com o conforto e o conforto exagerado. Qualquer tipo de sofrimentozinho, a pessoa já se desespera. Atrasou um pouquinho a comida, já se desespera, não tem costume de fazer jejum, não tem costume de suar para conseguir a comida. Falei isso nos vídeos anteriores. É ar-condicionado, vidro elétrico, micro-ondas, controle remoto, tudo sem fio, tudo por Wi-Fi. Agora você não precisa nem pensar, porque tem a inteligência artificial, ChatGPT, Google Gemini, que pensa que faz tudo por você. Pessoas estão sendo treinadas a serem preguiçosas, a serem fracas. E aí, quando vier a maratona, quando vier a grande tribulação, que nós sabemos que virá, já, inclusive, a gente vai ler sobre isso, lá no capítulo 24 de São Mateus mesmo, estamos chegando. Quando chegar essa grande tribulação, as pessoas despreparadas vão se desesperar. Então, o Senhor nos fala hoje, neste capítulo 10, neste domingo, que este vídeo está sendo publicado, se preparem. O seguimento de Jesus exige essa decisão, exige essa radicalidade. Mas as coisas que nos acontecem, os desafios que nós enfrentamos, não são coisas ruins, são para a nossa preparação, para o nosso fortalecimento, para que quando essas coisas acontecerem, nós possamos vencê-las, nós possamos lembrar disso. Não temais, não temais, não temais. Jesus está conosco, Deus está no controle, mesmo que as coisas momentaneamente pareçam sem solução. E agora me conte aqui nos comentários, por favor, você conseguiu entender o que foi explicado aqui dessa nossa reflexão, deste vídeo 10? O que mais te chamou a atenção e o que você gostaria de acrescentar? Porque tem uma questão também muito importante, que é o sensus fidelium, o senso dos fiéis. O Espírito Santo age em nós.
Então o Espírito Santo me revela aqui algumas coisas, mas pode ser que para você revele coisas diferentes. O que é que o Espírito Santo te revelou? Conta para mim nos comentários, por favor. Se você ainda não assistiu aos vídeos anteriores, vai aparecer para você em algum momento aqui o ícone com a playlist. Clica, assista. Desde o vídeo 1 é muito importante você fazer essa sequência para você entender o contexto daquilo que está sendo trazido por Deus para nós. E, por favor, deixe o seu like, o seu joinha e compartilhe este vídeo nos grupos de WhatsApp, Facebook, Instagram. Compartilhe este vídeo para que muitos irmãos venham caminhar conosco. Conto com você. Muito obrigado. Beijão e até a próxima. Fique com Deus.